Red Bull Leipzig e também o Zenit tem interesse de contratar aí o nosso atacante Arthur. Será que o Palmeiras vai disponibilizar aí e vender o nosso principal jogador? O que interessa é que a informação a respeito do Arthur, jogador que chegou nesta temporada ao Palmeiras, foi uma novela a contratação do Arthur. O Palmeiras foi lá e fala com o Bragantino, era um valor, era outro, queria menos, barganhou, mas bateu o martelo lá em cerca de 8 milhões à vista e mais 1 milhão de bônus. Mas o problema é que o Arthur, que começou muito bem, obrigado, a temporada com o Verdão, perdeu espaço nesse segundo semestre. Curiosamente, com a lesão do Dudu. Por quê? Porque o Palmeiras estava com o esquema formado, aquele trio de atacantes que todo mundo sabia de cor e salteado, né? Dudu pela esquerda, Rony centralizado e o Arthur pela direita. Palmeiras bem na Libertadores, tava avançando pra cima dos adversários, o Verdão conquistando resultados atrás de resultados, até que veio essa trágica situação do grande ídolo palmeirense. Dudu se machuca. Elenco do Palmeiras mais curto, até porque só o Arthur e o Richard Rios que foram contratados na mesma semana, às vésperas do fechamento das inscrições do Campeonato Paulista. Lembram disso? Ou seja, né, Libertadores e tudo mais, Palmeiras, aliás do Campeonato Brasileiro, né, de inscrições do primeiro semestre. Palmeiras não poderia mais contar com outros jogadores, então aquela janela que deixou todo mundo angustiado, e aí o Palmeiras fez esses investimentos cirúrgicos. Estava tudo resolvido, até que, como o Palmeiras estava com o elenco mais curto, o Abel ainda não confiando muito na molecada, os jogadores que estavam na reserva imediata não passavam tanta confiança, o Abel teve uma decisão. Vou trocar o Arthur de lado, vai jogar pela esquerda, assim como ele já tinha feito com o Dudu nos últimos tempos, joga numa dobra Mike e Marcos Rocha, e o Palmeiras, claro, pode respirar na sequência do ano. Até que começou bem aquele jogo do Deportivo Pereira, mas ainda tinha o Dudu em campo, porque ele começou com a dobra do Mike e do Marcos Rocha, apostou que isso daria certo, mas o Arthur não se adaptou. O Arthur começou a perder rendimento. Um jogador que estava, inclusive, até fazendo gols importantes, parou de fazer gols, a confiança caiu e muita gente enxerga que o Arthur chegou a um limite que talvez não possa mais ser recuperado. O que eu discordo, eu gosto muito do futebol dele e não descartaria assim. E como Palmeiras, para a próxima temporada, para garantir a permanência do Abel, tá? Uma das garantias de que o Abel até inclusive poderia não cumprir esse último ano de contrato. Diferente da informação que eu tinha, mas essas possibilidades surgem. O Palmeiras disse em claras palavras para ele, já que o ano foi abaixo do esperado, justamente também por causa da falta de reforços, o Palmeiras vai se reforçar na próxima temporada. Entendeu-se que um ciclo foi encerrado para alguns atletas e o elenco vai passar por uma pequena reformulação. Bem como, entenda-se isso, atletas podem sair, mas outros bons chegar. E para isso o Palmeiras também vai precisar vender jogadores para manter a estrutura financeira para 2024, ano inclusive eleitoral no Palmeiras. Então tudo tem as suas pecinhas muito bem encaixadas e os seus interesses dessa história. Mas vamos nos atentar aqui apenas ao futebol. E com isso, um dos nomes em que se colocou em pauta com poder de revenda, por isso que o Palmeiras também fez um investimento pesado, do atacante Arthur. As duas equipes, segundo informações, atenção, do repórter Leandro Boldaquian, que trabalha conosco lá no canal Tá Lá Dentro e também na Rádio Transamérica aqui de São Paulo, tá bom? Então preste atenção, Leandro Boldaquian, do canal Tá Lá Dentro, que eu falei pra vocês seguirem, e também da Rádio Transamérica, dois clubes perguntaram ao Palmeiras sobre a possibilidade de contratar o Arthur. Zenit da Rússia, Red Bull Leipzig da Alemanha. Inclusive o Red Bull que já conhece bem os serviços do Arthur, porque ele veio do Red Bull Bragantino, ou seja, o grupo já monitorava o atleta desde o ano passado e isso voltou à pauta agora com esse momento de baixa, tá? As propostas falam no Palmeiras até acima daquilo que o Palmeiras pagou pelo Arthur, que no total daria 9 milhões de euros, mas a expectativa é que o Palmeiras converse na casa dos 12 milhões de euros por esse jogador. E aí vocês me perguntam, mas o Leipzig, aliás, o Zenit, comprando o Arthur então, pode entrar numa troca com o Claudinho, etc, que eu sei que muita gente fala de Claudinho. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá?
Até porque o Palmeiras deve receber esse dinheiro para fazer outros investimentos e contratar alguns outros jogadores para o elenco. Talvez não gastaria tanto nessa troca Claudinho e o próprio Arthur. Porque, repito, até onde eu sei na informação, que por enquanto se mantém, o interesse do empresário do Claudinho, etc., não é vê-lo no Palmeiras por outras ligações que ele tem. Mas aí é uma conversa completamente diferente. O que eu sei é que o empresário do Arthur, o Nick Arcuri, foi avisado pelo Palmeiras do seguinte: pode captar propostas pelo jogador que vamos avaliar, tá? E as duas sondagens que chegaram ao empresário, mas que faltam formalizar a proposta, Zenit da Rússia e o RB Leipzig da Alemanha. E o Palmeiras trabalha na expectativa de que esses dois clubes se apresentem com propostas de 12 milhões de euros. Propostas que não foram formalizadas. É o Palmeiras que tem essa expectativa para uma transação girar e, no caso, o Palmeiras vender o atleta. O Palmeiras não está reticente em relação a, desta vez, receber propostas, vender jogadores, mesmo que sejam importantes. Por isso que eu falo que nomes como o Gustavo Gomes, que já despertam a atenção do mercado, o próprio empresário dele disse que virão propostas agora, depois do Campeonato Brasileiro, Gabriel Menino, Rafael Veiga, Rony, que ainda desperta interesse no mundo árabe. Esses jogadores devem ter conversas mais sérias em relação aos futuros. Não é garantia, como a própria presidente do Palmeiras falou, pra mim. Lembra, estava lá em Buenos Aires, na ida, Palmeiras e Boca pela semifinal da Libertadores. Nenhum jogador sai para a próxima temporada. É diferente o que eu estou sabendo em relação a propostas que de fato sejam pesadas. E 12 milhões pelo Arthur, o Palmeiras entende que são ótimos números para venda. Tá bom? Então, existe sim o interesse, o jogador deixou a condição nas mãos do empresário, gosta muito do clube, não fez nenhum tipo de força por parte do Arthur para querer ir embora do Palmeiras, mesmo com esse momento embaixo, ele acredita numa recuperação, mas o Palmeiras, por outro lado, disse para o empresário dele, pode buscar propostas que, se elas forem de um valor nessa faixa, que sejam valores interessantes ao Palmeiras, o negócio pode sair do papel. Então, torcedor do Palmeiras, como a gente tem dito, nesta próxima janela de transferências, o mercado vai ser agitado no Verdão, seja para vendas de jogadores, como também para chegadas de outros, e o primeiro deles já foi anunciado, o volante argentino Aníbal Moreno. Mais uma notícia importantíssima aí do Facincani. Para mim aí, a saída do Arthur não seria de bom grado aí, para minha opinião, não sei para de vocês, para mim o Arthur deveria ter mais espaço no Verdão, ainda mais ainda que depois de 6 meses aí que ele retornou ao Verdão, não veio desempenhando ali um bom resultado, mas para a próxima temporada, pegando o time já do Palmeiras, ali já tá bem entrosadinho, o Abel Ferreira encaixar ele no time, será de grande valia para o Palmeiras, além também de tudo isso aí também, que pode ter a saída do Rony. Então a gente não pode pensar em vender o Arthur, sabendo que tem ainda o Rony aí com proposta que tá vindo aí. Também a gente não pode também desmantelar todo o time do Palmeiras, vender todo mundo, porque não acha peça de reposição da mesma altura. Então, se for para trazer qualquer jogador aí, que se use os jogadores da base para poder dar uma equilibrada nesse time do Palmeiras. Então, deixa nos comentários, palmeirense, o que você achou do vídeo, o que você achou aí dessa notícia aí do Facincani. Vou ficando por aqui, fique com Deus, até a próxima e avante palestra.